A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez no Momento Pedagógico EBD em Síntese Podcast, classe de adolescentes. Irmã Zuênia falando aqui com vocês, do setor 39, Congregação de Sol da Justiça. E nos acompanhando na nossa última lição, irmão Ângelo, chegamos na reta final. No final, na verdade, não é na reta final, não, no final. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmã Zoene, a paz do Senhor, povo de Deus, né? Chegamos ao final do nosso trimestre, né? Foi muito bom estar com vocês até aqui, né? Lembrando que tive um pastor que ele gostava muito de dizer assim, que todos estão, nesse exato momento, reprovados, né? E matriculados para o próximo trimestre, né? Estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Amém, é verdade, né? Estaremos mais uma vez aqui. É uma escola que a gente não tem essa de, ai, passamos, não. Passou de ano, não, não, não. A gente continua estudando e cada vez que a gente estuda, mais coisas a gente aprende, né? Graças a Deus por isso. Eu acho que a única classe que tem um encerramos um ciclo é a classe de discipulado, mas porque eles encerram o ciclo, mas saem da classe de discipulado para a classe de adultos ou de jovens, enfim, né? E hoje trazemos aqui para vocês a lição de número 13, que tem como título Um exílio e uma esperança. A mensagem diz: Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Jeremias, capítulo 30, versículo 10. E nós temos como objetivo 3, que é apresentar o desfecho da história do povo de Israel no Antigo Testamento, destacar a importância e a atuação dos profetas antes e durante os exílios dos hebreus e refletir sobre a justiça, a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. Irmão Ângelo, iremos iniciar hoje, né, na nossa despedida, com a sua dica pedagógica. Qual é o que foi que o senhor trouxe hoje para nós? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Eu acho que esse é um momento importantíssimo, né, para a gente iniciar a nossa aula, né, fazendo uma retrospectiva. Né? Normalmente, nos encerramentos dos trimestres, né, as EBDs gostam, né, locais, de fazer uma retrospectiva, né, geral para todos os alunos. Né? Se você não tiver esse momento, junto com toda a igreja, faça esse momento com os seus alunos, ele será de extrema importância, tá? Porque esse trimestre nós estudamos sobre a história do povo escolhido, né? Então, passamos por muitos temas e pontos importantes, estudamos muitos personagens da Bíblia, né? Relacionados a esse povo escolhido de Deus, né? De escravo a povo livre, né? E essa liberdade que se tornou uma grande nação, né? Até chegar a esse momento aí final da lição de número 13, que vai trazer a questão do exílio, mas também da esperança, né? Então faça essa retrospectiva, é extremamente importante ela para recapitular, principalmente as coisas mais importantes que vocês aprenderam durante todo esse trimestre relacionado à história do povo escolhido de Deus. Tratamos sobre fidelidade, tratamos aqui sobre esperança, nós tratamos também sobre a questão da organização do tempo, me lembro muito bem, falamos sobre esse tema, falamos sobre a questão de como Deus, né, na verdade, cuidou do povo de Deus lá no deserto, né, do povo dele lá no deserto, né, que foi a lição número 2, que é a grande jornada no deserto. Então, relembre, né, todos esses temas importantes que foram trabalhados, né, na sala de aula, tá certo? Esse momento é extremamente importante para você, né? E eu acho que também é uma oportunidade de você ouvir os seus alunos, né? Até para entender de que forma eles fixaram todos os temas que foram aprendidos, né? Todas as histórias que nós contamos, se eles se lembram de alguma dinâmica que nós aplicamos na sala de aula, quais foram as dinâmicas que foram mais marcantes. Então, essa é a hora de você entender o que é que você
como professor, também pode ajustar, pode melhorar para o próximo trimestre, né? Talvez, quem sabe, até perguntar se eles gostariam de que você trouxesse algo diferente do que você já vem trazendo, né? Eu aconselho você utilizar, por exemplo, a gente já apresentou aqui o Kahoot, né? Ou outro, desculpa, aplicativo ou ferramenta, né, que você possa fazer um jogo, uma brincadeira relacionando todos os temas que foram apresentados durante esse trimestre, tá certo? E fazer um geralzão, quem sabe até fazer um questionário, né? Um quiz bíblico no final da sua lição, né? Para você presentear todos aqueles que fixaram os maiores temas, né? As melhores coisas que foram trabalhadas durante esse trimestre, tá certo? Então, essa é a oportunidade de você fazer um negócio bem bacana, uma retrospectiva, premiar os seus alunos que fixaram melhor todos os temas que foram trabalhados, né? Ouvir os seus alunos relacionado a tudo que você trabalhou durante esse trimestre e também aprender com eles, né, o que é que nós podemos melhorar. Então, chegou o momento importante, né, desse trimestre de fazermos um realinhamento de tudo que nós fizemos durante esse trimestre e apresentar melhorias para o terceiro trimestre do ano, né? Também, outra coisa, nós chegamos à metade do ano o tempo passa muito rápido, né? Nós só temos mais 6 meses, né, pela frente, basicamente, então precisamos trabalhar, continuar trabalhando firme, né, para desenvolver os nossos alunos cada vez mais. Acho que não é bem uma dinâmica, mas é um apoio no sentido de relembrar os amados irmãos professores que nós estamos chegamos ao fim de mais um trimestre e precisamos pensar em todas essas coisas para o próximo trimestre de 2025. É isso aí, né, irmã Ângela? A gente já chegou aqui no final, clima ali de despedida para alguns. Pelo menos na minha sala, eu já estou já, né, vendo que vai sair uma das minhas alunas que já está aí comigo há mais de um ano. E a gente vai sentindo, então aproveita para fazer aquela despedida, querido professor, para aquele aluno que você sabe que já vai sair da sua sala, né? Um reconhecimento porque eles foram seus alunos durante um período. Pode ser que você volte a ser a professor dele, né? Você mudar de sala mais para frente. Mas é um ciclo que está se encerrando ali na vida daquele aluno. É um passo a mais que ele está alcançando, né? Rumo ao conhecimento. Então, é muito importante a gente fazer esses encerramentos de ciclo. Eu vou trazer uma dinâmica sobre a lição, né, nesse primeiro ponto, e depois uma para o encerramento geral. E como a gente vai iniciar falando da lição, né, essa lição é um exílio e uma esperança, e no nosso ponto de partida tem dizendo assim: ao desenvolver esta última aula, durante o primeiro e segundo tópico, reflita com a turma sobre os erros de Israel como nação diante de Deus e ressalte as consequências. Então, considere com eles que ainda hoje Deus, ele exerce esse juízo e misericórdia em nossas vidas, assim como fez com o seu povo no Antigo Testamento. Então, é muito importante quando a gente for aplicar essa lição, né, a gente frisar bem nisso. E aí a gente entra no terceiro objetivo, que é refletir sobre a justiça, a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. E aí a dinâmica proposta é: vocês vão precisar de alguns materiais que são placas ou cartazes com as palavras justiça, misericórdia, fidelidade e bondade, e versículos bíblicos relacionados a cada atributo. Então, eu vou trazer aqui como exemplo Salmos 89, 14, Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, Deuteronômio 7, 9 e Salmos 100, 5. Então, vai precisar de fita adesiva ou barbante. Olha o barbante que a gente já usou aí nas outras aulas, voltando aqui de novo, para marcar um caminho no chão. E aí, pequenos desafios ou perguntas para cada etapa. E aí, você vai fazer uma introdução explicando que Deus ele manifesta, né, esses quatro atributos ao longo da Bíblia e em nossas vidas, né, principalmente. Então, pergunte a ele: qual desses atributos você sente que mais precisa em sua vida hoje? E aí no chão você vai criar um caminho, professor, com essas placas posicionado em sequência, e aí você vai pedir para eles escolherem.
qual a placa que eles querem pegar para falar sobre, né? Então, eles vão ter que escolher uma placa para fazer uma parada nesse caminho, né? Então, Deus, por exemplo, em justiça, né? Quem escolher justiça? Deus, ele é justo e recompensa conforme nossas ações. Mas como isso impacta a sua vida, meu aluno? Né? Já que você escolheu justiça, como é que isso está impactando sua vida? E aí o aluno escolheu misericórdia. Então, você vai trazer para ele, mesmo quando a gente falha, Deus ele nos perdoa. Então, como é que a gente pode praticar misericórdia com os outros? Né? Porque Deus, ele enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E aí a gente às vezes não quer perdoar o nosso irmão, né? Que tá ali pecando, bichinho, cometeu algo de errado. Ele tá lá pedindo perdão. Então, por que a gente não pode ter, né, essa misericórdia? Um irmão, ele errou, caiu. Adolescente é muito propício a isso, a errar e a cair. Porque a gente não pode ir lá e esticar a mão e ajudar esse adolescente a voltar à presença de Deus, né? Então, lance essa pergunta para ele. Por que você escolheu misericórdia? Né? Ele espera ele falar, e aí podemos praticar misericórdia com outras pessoas. E aí a gente entra em fidelidade, caso alguém pegue fidelidade, e aí a gente pode dizer, Deus nunca nos abandona. Então, como a gente pode confiar mais nele? Porque os adolescentes, muitos eles estão em conflitos, né? E acabam entrando nesses conflitos com Deus, com a presença de Deus, né? De não sentir a presença de Deus. Acredito, querido professor, tem muitos adolescentes que estão na igreja, mas não buscam a presença do Senhor, né? E nós estamos aqui para trazer essa reflexão e sermos canais de Deus, né, na terra, para orientá-los, né? Porque Deus ele precisa que esse adolescente ele se atente a isso, né? E muitos deles estão perdidos e a gente está aqui, né, como orientadores para eles. E aí, sobre bondade, é, você fala, né? Deus nos abençoa, além do que a gente merece. Meu Deus, se a gente pudesse ver as coisas que Deus faz por nós, a bondade dele para conosco é tão maravilhosa. Mas como é que a gente pode ser grato a Deus por essa bondade? Pergunte ao seu adolescente, né? Faça essa reflexão com eles. E aí, após, né, esse momento, é, você pode relacionar com situações do dia a dia, incentivar a prática desses valores, porque, professor, são valores. Nós, como cristãos, precisamos exercer a prática desses valores. Né? E os nossos adolescentes, tem alguns que não têm esses valores. E eles não conseguem ser gratos. Eles não conseguem visualizar a bondade de Deus. Eles não conseguem visualizar a misericórdia de Deus. E a gente tem esse papel, né? Essa é a nossa missão como professor, é auxiliar eles a visualizarem isso. Muitos, os pais não são evangélicos. Ou muitos dos pais até estão na igreja, mas ainda não conseguiram entender esse meio do adolescente, porque é algo muito novo. Tem pais que são de pais de primeira viagem. E aí a gente sente, né, essa dificuldade dos pais de primeira viagem de conseguir ali lidar, manobrar a situação. E nós, como autoridade de Cristo na Terra, precisamos fazer, né, esse direcionamento mesmo. E aí, para concluir, hoje eu falei, viu, nessa última lição. E para concluirmos, como estamos fazendo esse encerramento, eu sugiro vocês fazerem um momento fora de sala de aula, né? Caso vocês tenham essa facilidade, né, ali no sábado, antes da EBD do domingo, vocês fazerem um encontro e fazer um momento de debate sobre o ensino de toda a lição, talvez trazer um professor, né, convidar o pastor para trazer um resumo, né, sobre toda a nossa lição, né, que teve como título geral a história do povo escolhido, trazer o pastor trazer ali, né, essa pontuar
no geral para eles e após fazer um teste bíblico. Sugiro também fazer cartazes, montar uma tarde de cartazes para o encerramento, para que fique exposto na EBD, para que as outras classes elas visualizem como foi o processo, né, de aprendizagem deles, que eles foram aprendendo a cada domingo, né, durante esse trimestre. Então, são ideias. Tem coisas que são possíveis para alguns, tem coisas que são impossíveis para outros. E tá tudo certo, porque nós conseguimos entender que a realidade de cada igreja é diferente, né? E aí eu vejo como supervisora pedagógica que nós, como professores, às vezes nos limitamos, né? E dizemos assim, ai, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E às vezes a gente não sai da nossa zona de conforto para fazer. No encerramento passado, da classe de adolescentes, nós fizemos uma gincana. E aí a gente fez do lado de fora da igreja. E a gente queria fazer torta na cara, mas a gente não tinha como fazer, porque não era a realidade, a gente não tem espaço físico para isso. Mas a gente levou tinta. E aí quem ia errando a pergunta ia sendo melado de tinta, né? Sem fazer ali muito barulho, orientando sempre para que a gente não possa prejudicar as outras salas, né? Então, sempre pensar nisso. Consigo fazer isso na minha sala? Não, eu não consigo fazer assim igual o irmão Ângelo e a irmã Zuênia sugeriu, mas eu posso ajustar. E em vez de fazer no sábado, eu posso fazer no domingo, de 8 horas da manhã. E após fazer um café da manhã. Ou eu posso fazer durante a aula, se eu terminar minha lição ali nos 40 minutos e esperar aqueles 15 minutos finais, fazer uma dinâmica, essa dinâmica, mas de forma mais resumida, em vez de fazer cartazes, fazer um cartaz só, né? Então a gente vai fazendo essa adaptação. O Kahoot é muito bom, né? A sugestão do irmão Ângelo. É só pedir para os adolescentes, todos eles hoje em dia têm celular, e aqueles que não têm os pais, né, muitas vezes emprestam. Então, pode estar pedindo para eles levarem o celular no domingo para fazer esse uso na sala e vai ser um momento muito divertido. E vocês não esqueçam de levar premiações, lembrancinhas para eles, porque já estamos no final do trimestre e é muito importante, né, que eles vejam que essa lição ela finalizou. Lembre sempre de revisar todas as lições para ver qual a dificuldade do seu aluno e reforçar o ponto onde ele está ali mais perdido. Amém? E é isso. Irmão Ângelo, não me cortou hoje. Eu ia falar aqui até não sei que horas aqui, né? Pode fazer o seu encerramento, tá bom? Hoje é a última lição. Suas considerações finais. Amém. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né? Foi um trimestre muito bom, muito importante, né? Cheio de aprendizados, riquíssimo em aprendizado para os nossos alunos e para a gente também, professores, né? Eu costumo dizer, eu sou lá da congregação de Gilead, lá no setor 10, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, mas também dou aula na classe de adolescentes. Então, eu tenho aprendido muito com os adolescentes lá da nossa congregação, né? Gente, sempre os professores, eu até brinco lá, eu digo, às vezes eu chego lá para ser professor e acabo sendo aluno, né? E essa troca é muito legal, muito importante, a gente tem aprendido bastante com cada aluno que tem feito parte. Eu creio que você, amado irmão professor, que está nos ouvindo aqui também, tem aprendido com seus alunos, tá certo? Eles estão crescendo, se desenvolvendo, né? E é muito legal. E imagine que já já vocês vão ver, se eles já não estiverem, né, atuando nas suas congregações, né? E é muito prazeroso para a gente saber que nós contribuímos um pouquinho para o desenvolvimento daquele irmão, daquela irmã, daquele adolescente, daquele jovem que está crescendo ali no reino de Deus. Então, continuo sempre com a mensagem, né? Continue firme, amado irmão professor, né? Ajude a sua congregação, ajude a escola bíblica dominical, né? Ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa igreja, tá certo? Se você chegou e nos acompanhou até aqui, continue nos acompanhando, tá certo? É muito gratificante ter você conosco, ouvindo aqui
podcast, o nosso momento pedagógico, as dicas que nós estamos colocando, né, semanalmente aqui para você, tá certo? A irmã Zuene aí, que tem se dedicado também em prol desse trabalho, quero agradecer a você, né, por estar encabeçando aqui esse projeto na classe de adolescentes, toda a diretoria do DENEC, que tem nos dado essa oportunidade de estar trabalhando essa classe, esse momento pedagógico com essa classe, que é extremamente importante. Eu acho que eu disse em algum momento pedagógico anterior que é um momento de transição para eles, né? Tem muitas igrejas, muitas congregações menores, né? A gente passou por isso lá em Gileade, que nós tínhamos a classe anterior não tínhamos nem pré-adolescentes, nem adolescentes, nós só tínhamos juniores, é isso, se não me falha a memória, de juniores e tinha de jovens. Então, nós não tínhamos essa transição, né? E por ser uma congregação muito pequena, e você pode estar nessa situação também, pense que essa classe de adolescentes é uma classe de transição, né? Logo, logo, os adolescentes estão crescendo e vão se tornar jovens, e você faz parte disso, né? Faz parte desse momento de transição. Então, continue firme e forte nessa pegada, tá? O nosso pastor Martim Alves, que tem colaborado, nos ajudado, apoiado também para que esse momento aqui de EBD em síntese fosse possível, tá certo? Meu muito obrigado a todos vocês. Até o próximo trimestre, né? Muitas coisas nos aguardam. No próximo trimestre estaremos aqui, se Deus quiser. Amém, né? Estamos aqui agora encerrando esse podcast, encerrando esse trimestre. Lhe aguardamos, querido professor, no próximo trimestre, na próxima lição, tá? Aqui no Momento Pedagógico. Queria agradecer a nosso Deus por essas 13 lições abençoadas, por ter nos dado saúde e nos capacitado para estar aqui, né? E também agradecer ao pastor Martim, toda a diretoria. Irmão Ângelo, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Ter aceitado esse desafio de entrar no momento pedagógico junto conosco. E estamos aqui, encerrando, né, na 13ª lição e partindo já já para a primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2025. A você, querido professor, que Deus lhe abençoe e lhe capacite cada dia mais. A paz do Senhor, fiquem com Deus, que o Senhor guarde a vida de vocês. Tchau! Amém. Paz do Senhor. Tchau.